Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui para te responder sobre perguntas a respeito de colagem. Como fazer uma boa colagem de alça? É verdade que a monoqueima tem resultados piores no tocante à colagem? Como conseguir uma colagem perfeita? Fica aqui que eu vou te responder tudo isso. A Erika Naoki me mandou essa foto aqui. A dúvida dela é: o que eu estou fazendo de errado na colagem que ela fica com essas falhas e imperfeições? Eu vou responder para você, Erika, mas eu vou juntar com a sua pergunta algumas outras questões a respeito de colagem. Há uma questão muito forte que relaciona problemas decorrentes da colagem com a monoqueima. Recebi muitas perguntas, porque as pessoas sabem que eu faço tudo em monoqueima. Se é verdade que quando a gente faz uma monoqueima, tem mais risco de ter problema na colagem. E eu já vou te responder de bate-pronto aqui. Não tem nada a ver. Monoqueima ou biqueima, colagem boa vai ficar boa, colagem mal feita vai ficar péssima. É isso, não tem segredo. Eu vou te explicar aqui como fazer uma colagem e também por que acontece esse mito de que na monoqueima as colagens são prejudicadas. Olha, você pode olhar com bastante detalhe todas essas canecas aqui, tudo monoqueima, diferentes tipos de argila, diferentes tipos de esmalte, diferentes modelos. Essas são as que eu uso no ateliê. Aqui a peça que está à venda. Zero problema de colagem. Todas elas na monoqueima. O que acontece? O segredo da boa colagem é: cada uma das partes que vão ser coladas tem que estar no mesmo ponto de umidade. Pronto, já falei o segredo, já pode parar de assistir o vídeo. Parece super simples, né? Mas tem alguns detalhezinhos aí que vale a pena você ficar comigo para saber como é que é. O que acontece é o seguinte: você modela a peça. Modelei o corpo da caneca, tá? E modelei a alça. E aí eu vou esperar que elas saiam do ponto de plasticidade e entrem no ponto de couro para elas terem firmeza, para eu poder colar as peças. Há algumas questões aí que você tem que observar. O corpo da caneca, da jarra, da panela, ele é grande. Ele vai demorar um pouco mais de tempo para perder água e para enrijecer e para entrar no ponto de couro do que a alcinha, que é pequenininha. Então, a gente tem que utilizar alguns subterfúgios para deixar os dois perderem água, para deixar os dois enrijecerem e chegarem no mesmo ponto. Senão, o que vai acontecer? A sua alcinha vai ficar extremamente seca, enquanto o corpo da peça vai estar úmido. Ou você deixa o corpo da peça aberto e a alcinha fechada, enrolada num tecido e no jornal e por dentro de um saco plástico. Ou você deixa o corpo da peça secando e aí, em determinado momento, você faz a alcinha para que os dois consigam chegar no ponto de couro ao mesmo tempo. Isso é de suma importância. Eu estou falando alça, foi a pergunta específica que foi feita para mim. Entretanto, isso vale para qualquer colagem. O lugarzinho, a pega da tampa, peças que são compostas com diferentes partes na placa rígida, né? Quando a gente faz, modela diferentes partes assim, e depois você vem e junta e faz a colagem dessas diferentes partes. Qualquer coisa que você vá colar na cerâmica, quanto mais próximo tiver os pontos de umidade das partes, maior a sua chance de sucesso. Então agora eu vou fazer uma colagem aqui de alça para você ver exatamente como é que eu faço para tirar todas as suas dúvidas. Bom, então como você pode ver, eu tenho aqui a peça que eu modelei, tá?
Ela tá em ponto de couro intermediário. Ela tá úmida ainda, mas eu não consigo mais nem deixar a minha marca digital aqui. Tá ótima, porque eu consigo manusear ela sem perder o formato. Entretanto, ela ainda tá úmida o suficiente para receber colagem. E, via de regra, eu sempre faço alcinhas a mais, tá? Toda vez que eu vou preparar a alça, eu faço uma quantidade maior do que o que eu vou usar, porque se por um acaso quebrar, eu consigo colar. Se eu deixar para fazer aqui na hora, fazer duas, quebra uma, eu vou fazer na hora, isso aqui vai estar no ponto de couro, eu vou fazer uma nova, ela vai estar maleável, vai estar plástica, vai estar muito mais úmida, não vai dar certo. Então, tá aqui a alcinha. Primeira coisa que eu faço é marcar o posicionamento da alça. Eu quero que ela fique aqui, eu vou fazer uma sopeira, tá? Então, eu vou marcar aqui. Pra ela ficar bem retinha assim, olha. Aqui. Vou marcar aqui. E aí eu vou ranhurar. Pra ranhurar, pode ser a ferramenta de ranhura, um garfo também da cozinha. Não precisa ser especificamente uma. Eu vou ranhurar bastante. Por que eu ranhuro? Para aumentar a superfície de contato e garantir a colagem. É o mesmo princípio do azulejo da sua casa, do piso, do chão. Você pode ver que no verso da peça de cerâmica aí que reveste a sua casa, tem essas ranhuras. E aqui eu vou ranhurar também as duas partes. Vou utilizar aqui. Muito bem. Ranhurei. Agora eu vou colar. Para a peça de cerâmica ser colada crua ainda, eu preciso sempre passar alguma coisa que dê uma leve umedecida, porque senão ela não cola. No meu caso aqui, eu tô usando o mesmo tipo de argila, que é uma argila branca Nova Farias, só que aqui ela já tá num ponto e aqui tá no outro, então tá um pouquinho diferente a cor, mas é a mesma argila, batida com água. Isso aqui chama barbotina, né? Ou você pode utilizar também água mágica, depois eu vou dar a receita da água mágica, e deixo no descritivo também. Ou você pode utilizar água simples, tá? Então eu passei a barbotina dos dois lados das partes que eu vou colar e eu aperto, eu tô pressionando aqui, olha. Não pegue na curva, porque se você pegar na curva, você arrebenta a peça que você tá colando. Tá aqui, ó. Apertei aqui. Vou fazer o mesmo movimento numa outra posição para você ver. Quando eu aperto as partes que estão colando, é normal que essa barbotina, olha, ela sai. Deixa isso acontecer. É bom que isso aconteça. Por quê? Porque garante que o que tá lá dentro tá bem apertado, tá bem firmezinho. Bom, eu vou dar uma limpada aqui no meu ambiente de trabalho, porque senão começa a grudar tudo na peça. Essa parte da barbotina que sobrou, eu vou passar com um pincel, porque ele já vai aproveitando e empurrando a barbotina para dentro, caso haja algum buraquinho, tá? Então, eu vou fazer isso na colagem inteira, em primeiro lugar. Tá vendo? Tinha um buraquinho aqui, olha. Nessa parte tinha um buraquinho. E a hora que eu passo, eu já tô enfiando a barbotina nesse buraquinho aqui. A mesma coisa, olha, sempre ficam uns gapzinhos assim na colagem, tá? Então, eu já empurrei a barbotina lá pra dentro. Agora, o que eu vou fazer? Onde tem esses pontos de colagem, eu venho, ranhuro novamente com a minha ferramenta de ranhura ou um garfinho. Vou passar novamente a barbotina, é por isso que eu gosto de fazer essa colagem aqui com a barbotina, ela já vai enchendo mesmo de argila esses buraquinhos. Pego um pouquinho de argila plástica e faço uma cobrinha. Gente, essa cobrinha, ela é bem delicadinha, tá? Não é pra fazer um monte assim, ó, ela é bem delicada.
Eu vou pegar essa cobrinha aqui, com o uso de uma estequinha de madeira, e vou apoiar onde tem a colagem. A colagem eu encaixei, né? Ela tá por aqui, assim. Então, eu primeiro só vou apoiar, ok? Depois que eu apoiei, eu venho com a ferramenta e eu vou apertando ela, sempre numa direção. Se tiver bolha de ar aqui, eu vou empurrando a bolha de ar pra frente, ó. Tá aqui. Empurrei, tá? Tirei o excesso. E agora, com a própria estequinha, eu vou terminar de empurrar um pouquinho mais, alisando. Eu não tô preocupada agora com a estética da peça, eu tô preocupada com a colagem. Depois eu venho e mexo na estética e dou o acabamento, tá bom? Eu vou fazer esse processo em todos os pontos onde eu tenho colagem. Então, vamos lá. Aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Percebam o seguinte, eu tô com a cobrinha bem aqui no meio, certo? Então eu vou fazer assim, da metade da cobrinha para baixo, eu vou empurrar para baixo. Da metade da cobrinha para cima, eu empurro para cima. A hora que eu empurrei a primeira vez, eu senti que a alcinha ela deu uma movimentada. Então eu tô com o dedo aqui suportando a alça. Eu tô pressionando mesmo para que essa argila entre em qualquer buraquinho que tenha nesse meinho da colagem. Pronto, fiz de um lado, agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Muito bem, a peça já foi colada, vocês veem que eu não me preocupei com o acabamento, tá? O que eu tava preocupada mesmo era de enxertar a argila nos buraquinhos. Agora, você tem a seguinte situação, aqui e aqui eu tenho partes de argila que já estão em ponto de couro intermediário, elas estão rígidas. Aqui eu acrescentei bastante água e uma argila que tá bem molinha. Se eu não tivesse usado argila, se eu tivesse usado água, ou água mágica, ou a cola de palma, o que quer que seja, essas partes aqui, essas áreas da peça onde eu umedeci para colar, ela tá bem mais úmida do que aqui. Então aí eu já criei um conflito, porque eu coloquei a umidade e acabei criando partes da argila mais úmidas e partes menos úmidas. O que você vai fazer? Toda vez que eu faço uma colagem, quanto maior a peça, mais importante fazer isso, você pode enrolar a peça num tecido, numa folha de jornal, coloca dentro de um saco plástico e espera ela dar uma secadinha. Por que que eu enrolo no papel, no jornal ou no tecido? Porque o que acontece? Conforme a peça vai evaporando a água, ela vai perdendo a água, esse vaporzinho, ele vai parar lá no saco plástico. E daí ele vai condensar e pingar de novo na peça. Se eu tenho uma peça muito grande, ela fica pingando na peça, pode rachar a peça, pode deformar, né? E eu, na verdade, eu quero o quê? Eu quero que a peça se seque, mas não demais. Por isso que eu coloquei o saco plástico para retardar a secagem, para diminuir a velocidade de secagem. O tecido ou o jornal vão fazer o quê? Eles vão difundir essa gota quando ela pingar.
Então eles vão ficar úmidos e deixar a peça por inteiro úmida. Quando eu coloco o jornal, eu estou retardando a secagem e fazendo com que a velocidade fique mais lenta. Nisso, eu vou equalizando a velocidade de secagem dessa parte que está mais úmida com a parte que está mais seca. Então, eu vou deixar secar um pouquinho e depois que tiver essa parte da colagem estiver um pouquinho mais rígida, aí eu vou fazer o acabamento. Aí você procede ao acabamento da maneira que a gente está acostumado, com as estequinhas, limpando, deixando a peça bem lisinha. Você reparou que eu tinha aqui os meus steps, né? Por quê? Caso no momento da colagem ou depois no acabamento quebre uma das alcinhas, eu sempre tenho aqui as partes no mesmo ponto. E realmente, assim, é importante porque às vezes até na hora que você tá passando a esponjinha para dar uma limpadinha, quebra sem querer, você esquece de apoiar, porque mesmo ele estando mais firmezinho, depois que você deixou a peça embalada, às vezes a gente esquece, dá uma batidinha, quebra. Então sempre guarda, né, as partezinhas dentro da peça, ela vai secar junto, todo mundo vai estar no mesmo ponto de umidade. Vou te explicar um pouquinho o que eu fiz aqui. Bom, depois que ela ficou esperando dar uma secadinha dentro do saco plástico, o que eu fiz? Eu passei a faquinha, cadê minha faquinha? Aqui. Eu passei a faquinha porque na barbotina e os lugares que eu arranhei, eles criaram algumas protuberâncias assim, algumas arestas, então eu vim com a faquinha, dei uma cortadinha e dei uma raspada. Nisso que eu raspei, eu tirei a película mais fina da argila, né, dessa superfície cerâmica. E o chamote veio para cima e ela fica meio áspera. Então, eu vim com a esteca de madeira e vim alisando, fazendo uma leve pressão para empurrar esse chamote de volta para dentro e deixar a superfície assim bem lisinha. Se a sua peça é maior, então o que você pode usar? Uma borrachinha ou um cartão para fazer esse movimento, essa atitude de empurrar o chamote de volta para ele não ficar muito áspera a superfície cerâmica. Agora, o que vai acontecer? Você vai deixar essa peça secar, de preferência assim nas primeiras horas, pode cobrir, não precisa guardar dentro do saco plástico, mas você pode jogar um jornal aqui em cima, um tecido, joga um plástico, que ele deixa a secagem ficar um pouquinho mais lenta, né, para terminar de secar, e quando essa peça entrar em ponto de osso, que ela estiver bem sequinha, ela tá pronta para a próxima fase. Então, lembrando aqui, ó, ponto de osso é a mesma argila, tá? Outra peça, mas ela tá bem seca, tá em ponto de osso. Aquele momento que você põe a mão na peça e ela não tá gelada, tá? Então, ela tá pronta para quê? Se for uma biqueima, ela tá pronta para ser enfornada e fazer a queima do biscoito. Se for uma monoqueima, ela tá pronta para ser esmaltada. E por que eu vim até aqui nessa fase da peça com a história da colagem? Porque na foto que me enviaram, tá aí a foto para vocês, tá vendo esses porozinhos aqui? Isso daqui pode ter duas causas. Uma das causas é a colagem, que eu já mostrei para vocês. A outra causa é a viscosidade do esmalte. O que é isso? Quando a gente for esmaltar a peça, se nesse cantinho aqui, olha, acumular uma camada muito grossa de esmalte, porque você passou várias vezes, ou se o esmalte tá muito viscoso, ele tá muito grosso, assim, a hora que você passa, criando um acúmulo aqui na colagem, né,
Principalmente isso é muito comum de acontecer nas dobras, nas quinas e nas colagens aqui embaixo. Na hora que você queima, esse acúmulo excessivo de esmalte pode causar esse tipo de defeito também. Então, quando você esmaltar, você garante que nessa quininha aqui, olha, nessa área aqui, você não tem acúmulo de esmalte. Aqui, tá? Esse daqui tá com esmalte transparente, ele poderia ter acontecido também. Aqui eu tô com esmalte colorido. Então você veja que é muito comum, se você esmalta a peça inteira, a hora que ela dá uma escorridinha, uma leve escorrida, principalmente se forem esmaltes que escorrem um pouquinho durante a queima, a tendência é ele acumular aqui nessa parte. E nesse acúmulo aqui, nessas partes, ele causa esse defeitinho, esses buraquinhos, porque a hora que ele tá lá viscoso no forno, ele solta umas bolinhas e na hora de soltar as bolinhas ele não consegue voltar para o lugar por conta dessa viscosidade dele. Então você vai tomar bastante cuidado na esmaltação. Você vai garantir que depois que você esmaltou a peça, esteja ela em ponto de couro, de osso, na monoqueima, ou seja uma peça de biscoito, você esmalta e depois você vem. O dedo é mais difícil porque às vezes não dá a curva da peça, essa da foto, por exemplo, não daria. Você vem com uma estequinha, olha, e garante que não tem acúmulo de esmalte aqui. Se você já sabe que o esmalte que você está usando é um esmalte que escorre, aí você deixa menos ainda aqui nessa partezinha da colagem. Porque aí quando ele escorrer, ele vai acumular e não vai acontecer isso. Bom, resolvida a questão porque da má colagem, que pode acontecer tanto na hora da colagem quanto na hora da esmaltação. Então, kit, eu respondi para vocês. Só que ficou faltando responder por que desse mito que a monoqueima causa mais esse problema. Na verdade, não é a monoqueima. Na verdade, é o seguinte. Quando eu tenho um problema na colagem, estou fazendo a biqueima, fiz a peça, colei a peça, vou queimar o biscoito. A primeira coisa que acontece é, pego o biscoito na mão, olho a peça no biscoito e vejo que a colagem tá mal feita, já abriu a trinca. Pronto, já deixei aquela peça lá, não deu certo. Essa peça foi mal colada mesmo e já tá na cara que acontece isso. Ainda na biqueima, peguei o biscoito, esmaltei o biscoito, queimei o esmalte, pego a peça, ficou um defeito, ficou esse defeito. Puxa, esse defeito o que é? Será que foi a colagem mal feita ou será que é acúmulo do esmalte? Provavelmente foi o acúmulo do esmalte, porque se fosse a colagem eu já teria visto no biscoito. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que a colagem mal feita, quando é submetida a uma temperatura maior ou uma segunda queima, estressa mais a peça, então essa colagem pode abrir. Ou pode ser questão do acúmulo do esmalte mesmo. Mas aí eu tenho uma peça que deu problema lá na queima do biscoito, uma peça que deu problema lá na queima do esmalte. Muito bem, esse é o caso da biqueima. Eu vou fazer uma monoqueima. Peguei a peça crua, esmaltei, queimei, deu problema. 2 peças deram problema. Puxa vida. Uma peça era porque estava mal colada. Outra peça era porque estava com acúmulo de esmalte. Porque a monoqueima, vocês sabem que a gente vai até o final já, queima o esmalte tudo junto. 2 peças deram problema. Tá vendo? Na biqueima, quando eu queimei o esmalte, só foi uma. Só que eu tô esquecendo de contar aquela uma que já deu problema lá no biscoito, né? E é super comum acontecer isso. Na monoqueima, você tem uma queima só. E todos os problemas acabam aparecendo no final dessa uma queima. Na biqueima, alguns problemas aparecem no biscoito, quando você abre o forno. Outros aparecem quando você vai pegar a peça para esmaltar e ver que ela tá rachadinha. E outros, eventualmente, aparecem no final da queima de esmalte. Então, esses defeitos, que é normal acontecer na cerâmica, eles vão acontecendo em momentos separados. Agora, quando a gente abre o forno da monoqueima e tá tudo junto ali, dá uma sensação que é um monte de problema. Mas não é.
são os mesmos que apareceriam se tivessem sido queimados separados em momentos diferentes. Porque essa questão da colagem bem feita ou mal feita e essa questão do acúmulo do esmalte aconteceria se fosse uma queima só, 2 queimas, 3 queimas, quantas queimas você quiser. Essa situação não está diretamente relacionada à quantidade de queimas que você faz. Ela é uma questão que está relacionada à colagem que você faz e depois à sua esmaltação. Deu para entender? Então esse mito cai por água abaixo. A monoqueima não prejudica a sua colagem, a monoqueima não causa mais problemas, pelo contrário. Eu sou super adepta, a monoqueima é tudo de bom, porque economiza tempo, economiza combustível, economiza tempo de enforna, economiza recurso natural, ela é muito boa e eu super recomendo para todo mundo. Eu espero que eu tenha respondido a questão das prováveis causas da sua colagem e espero também que eu tenha respondido a questão de quem me perguntou sobre a monoqueima. Um abraço, um beijo bem grande, uma semana abençoada, bom feriado amanhã para todo mundo, que a gente curta bastante. Eu vou curtir meu feriado do dia do trabalho, trabalhando na cerâmica, porque é o que eu gosto de fazer. Espero que você também faça o que você goste. E em falar em gostar, se gostou do vídeo, lembra de deixar seu like aqui, porque ajuda a gente. Não é para ganhar dinheiro, não. Eu não ganho dinheiro com o YouTube. É para entrega mesmo, para que outras pessoas sejam avisadas do vídeo, porque melhora a entrega e outras pessoas também possam ter alças e partes muito, muito bem coladas. E se você curtiu muito ainda, pode enviar esse vídeo e compartilhar com outras pessoas, com outros ceramistas e colegas. Obrigada, viu, gente? Tchau!